Vamos nesse vídeo destacar mais um exemplo para deixar bem claro a importância de se saber a constante de equilíbrio e as concentrações iniciais dos participantes de uma transformação para a gente deduzir qual é a transformação espontânea, qual é a reação exergônica. Eu gostaria de destacar de novo nesse vídeo que um sistema que muda de composição, a pressão e temperatura constante, um sistema que muda de composição sempre busca o equilíbrio químico. E o equilíbrio químico significa uma certa proporção de concentração de produtos e reagentes fixa. Essa proporção de produtos sobre reagentes, que a gente chama de constante de equilíbrio, né? Uma vez que você escreveu a proposta de transformação, uma vez que você escreveu a reação, uma vez que você definiu o que está do lado esquerdo, que você vai chamar de reagente, o que está do lado direito, que você vai chamar de produto, sabendo a proporção dos participantes, você pode chegar à constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, ela representa o ponto do equilíbrio, aquele estado ao qual todo sistema de composição variável busca. É como se fosse o fim de transformações, de variações de concentração. Ok? Então eu vou usar mais um exemplo para vocês verem como é relativamente simples. Sabendo a constante de equilíbrio, sabendo a concentração dos participantes da transformação, a concentração inicial, real, que você escolheu, como é relativamente simples você deduzir qual é a transformação espontânea. Para isso eu vou usar como exemplo a transformação de número 8 da glicólise, que é a transformação de uma substância chamada 3-fosfoglicerato, uma outra substância chamada 2-fosfoglicerato. Tá bom? Eu vou escrever aqui essas duas substâncias para vocês verem como é a estrutura dessas duas moléculas. Então a primeira esse aqui é o 3-fosfoglicerato. Esse 3 significa que o fosfato, isso aqui é um grupamento fosfato, está ligado covalentemente ao carbono de número 3. A numeração dessa molécula aqui é carbono 1, carbono 2, carbono 3. O 3-fosfoglicerato é uma molécula de 3 carbonos que tem o fosfato ligado no carbono 3, isso aqui é um ácido carboxílico. Então, esse aqui é o 3-fosfoglicerato, vocês já devem deduzir como é que é a estrutura do 2-fosfoglicerato. É muito semelhante, com a única diferença sendo a posição do grupo fosfato. Se o 3-fosfoglicerato tem o fosfato no carbono 3, o 2-fosfoglicerato tem o fosfato no carbono de número 2. Então essas duas moléculas são moléculas com o mesmo número de carbonos, a mesma função, ácido carboxílico, uma mesma função álcool, e a posição do grupamento fosfato é que muda. No 3-fosfoglicerato, o fosfato está no carbono 3, no 2-fosfoglicerato, o fosfato está no carbono 2. Isso aqui são maneiras que a gente tem de representar a estrutura de uma molécula, né? De um grupo de átomos unidos por ligações covalentes, que tem características específicas, né? A unidade fundamental das substâncias é a molécula. Então esse aqui é o 3-fosfoglicerato, esse aqui é o 2-fosfoglicerato. Ok. Qual é a constante de equilíbrio dessa reação? Então eu vou considerar pressão igual a 1 atm, temperatura igual a 25 graus Celsius, ou seja, 298 Kelvin. Nessas condições, a constante de equilíbrio dessa reação, ou seja, a proporção de 2-fosfoglicerato e de 3-fosfoglicerato, ou, sendo assim mais explícito em termos matemáticos, a constante de equilíbrio é igual ao que você escreveu do lado direito, que é a concentração do 2, eu vou representar assim, ó, 2Pg, 2-fosfoglicerato. O que eu escrevi do lado direito, dividido pela concentração do que eu escrevi do lado esquerdo, 3-fosfoglicerato. Essas concentrações, obrigatoriamente, são concentrações que não mudam mais, ou seja, o sistema está no equilíbrio químico. Quando um sistema composto por 3-fosfoglicerato e 2-fosfoglicerato, em solução aquosa, ele se encontra no equilíbrio, ou seja, essas concentrações dos participantes dessa proposta de transformação, essas concentrações não mudam mais, o valor da concentração do 2-fosfoglicerato sobre a concentração do 3-fosfoglicerato, isso aqui sempre tem que dar 0,17. Esse número reflete o estado de equilíbrio para um sistema composto por 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato em solução aquosa, e a proposta de transformação escrita 2-fosfoglicerato do lado direito, como se fosse produto, 3-fosfoglicerato escrito do lado esquerdo, como se fosse reagente, pois bem, a constante de equilíbrio é 0,17. Esse aqui é um valor que, via de regra, nas questões que a gente eventualmente colocar na prova, esse valor de constante de equilíbrio será sempre dado para vocês, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, mas é um valor que deve ser dado para vocês. Isso é característico de cada reação. Tem reação que a constante, que é a proporção dos participantes, é super pequena. Tem algumas reações que a proporção dos participantes no equilíbrio é muito próxima uma da outra. E tem outras transformações que essa proporção é enorme, essa constante de equilíbrio é enorme. Isso é uma característica de cada reação. A constante de equilíbrio reflete uma diferença intrínseca de energia entre as moléculas dos participantes. Ok? Bom, mas voltando aqui. Isso aqui é a informação necessária, a informação mais fundamental de todas. Escrevi a proposta de transformação, dei para vocês o valor da constante de equilíbrio. Agora vamos para uma situação real. Vamos para uma situação experimental. Vamos imaginar um sistema composto por 3-fosfoglicerato e 2-fosfoglicerato em solução aquosa, mais
um sistema que está fora do equilíbrio. Ou seja, essas concentrações de 3 fosfoglicerato e 2 fosfoglicerato não são do equilíbrio. E como é que eu sei isso? Então vamos imaginar o que eu fiz, que vocês aí fizeram, um sistema experimental. Agora presta atenção, vou escrever assim, ó, sistema experimental, onde vocês escolheram arbitrariamente colocar a concentração de 2 fosfoglicerato igual a 1,5 milimolar. O que é 1,5 milimolar? Se eu quiser tirar esse milho aqui, né, eu coloco assim, 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 molar. E eu escolhi fazer a concentração de 3 fosfoglicerato igual a 20 milimolar, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3 molar. Essas concentrações eu decidi fazer. Foram valores arbitrários. Eu quero saber simplesmente, será que nessa situação, com essas concentrações escolhidas arbitrariamente, será que nesses valores de concentração o sistema está no equilíbrio? E se não estiver, qual é a transformação espontânea? Ok? Pelo fato de eu ter escolhido arbitrariamente esses valores, ter decidido que esses valores de concentração eu iria testar, a gente pode colocar um índice aqui como arbitrário. A concentração de 2 fosfoglicerato arbitrária, 3 fosfoglicerato arbitrária. Mas o melhor, o mais comum, é você botar assim, inicial. No início do experimento, eram essas as concentrações. Eu pesei uma certa quantidade de 2 fosfoglicerato e dissolvi num volume para que a concentração fosse essa. Eu pesei uma certa quantidade de 3 fosfoglicerato, dissolvi num volume para que a concentração fosse essa. Primeira pergunta, será que essa situação arbitrária é equilíbrio químico? Como é que a gente testa isso? A gente pega a concentração de 2 fosfoglicerato e divide pela concentração de 3 fosfoglicerato. Então a primeira coisa a fazer é descobrir qual a razão de concentração dos participantes, a razão de concentração inicial, arbitrária, aquela experimental, aquela que eu escolhi. Qual é o resultado dessa divisão? O que eu escrevi do lado direito, 2 fosfoglicerato, concentração inicial arbitrária, dividido pela concentração do que eu escrevi do lado esquerdo, concentração inicial e arbitrária. Eu posso definir essa razão inicial. Concentração de 2 fosfoglicerato inicial, dividido pela concentração de 3 fosfoglicerato inicial. Essa razão, a gente pode usar uma letra, né? Infelizmente, nos livros de bioquímica, a letra escolhida é uma letra meio árida para quem estuda termodinâmica, porque ela pode confundir. Essa razão de concentrações iniciais, muitas vezes é chamada de Q. Esse Q não tem nada a ver com calor, absolutamente nada. Ok? Então prestem muita atenção. Esse Q que a gente utiliza, que é uma razão de concentração inicial dos participantes de uma reação, ele é alguma coisa bioquímica mesmo. Não tem nada a ver com aquele Q, aquele QP de entalpia. Então, presta atenção quando vocês estiverem resolvendo esse tipo de problema. Enfim, qual é o valor da razão das concentrações iniciais? Vamos lá, 2 fosfoglicerato no numerador, é o que eu escrevi do lado direito. Então é 1,5, Q igual a 1,5 vezes 10 a menos 3. Lembra que a gente sempre deve colocar os valores de concentração na unidade molar. E qual é a concentração de 3 fosfoglicerato, que o que eu escrevi do lado esquerdo? 20 vezes 10 a menos 3. É isso aqui. Corto 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 1,5 dividido por 20 dá 0,075. Esse é o valor da razão das concentrações iniciais. Ok, gente. Com esse valor de Q, essa razão de concentrações iniciais, e com o valor da constante de equilíbrio, a razão das concentrações dos participantes depois que a transformação chegou ao seu equilíbrio químico. Com esses dois valores vocês conseguem me dizer, essa proposta de transformação é espontânea ou não? Antes, o que deve diminuir de concentração e o que deve aumentar de concentração para que esse sistema, partindo dessas concentrações iniciais, chegue no equilíbrio? Bom, primeira coisa, eu até esqueci de falar. Quando você chega no valor de Q, a primeira coisa que você tem que fazer é comparar com o valor de Keck. São iguais? Não, não são iguais. Então o sistema não está no equilíbrio. Primeiro ponto. Chegou ao valor de Q, compara com o valor de Keck. São iguais? São. O sistema está no equilíbrio. São diferentes? São diferentes. O sistema está fora do equilíbrio químico. Então ele vai se modificar buscando o equilíbrio químico. E agora a gente chega no ponto central da discussão. Como esse sistema, com essas concentrações iniciais, que resulta nessa razão, que nos diz que o sistema não está no equilíbrio, como ele pode se aproximar do equilíbrio? Para o sistema se aproximar do equilíbrio, ele tem que mudar as concentrações dos participantes de maneira que a proporção do equilíbrio seja atingida. De uma maneira direta. Para o sistema se aproximar do equilíbrio, essa razão Q tem que se modificar, ou seja, a concentração dos participantes tem que se modificar de maneira que o Q fique cada vez mais próximo do Keck.
E isso significa o sistema se aproximar do equilíbrio, o sistema mudar as concentrações dos participantes para que a proporção Q seja cada vez mais próxima de Keck. Em termos de número, você poderia dizer isso. O que é buscar o equilíbrio? É transformar Q em Keck. É transformar a proporção inicial de participantes, de concentração dos participantes de uma proposta de transformação, num valor cada vez mais próximo ao Keck. E olhando para esses valores, o que o sistema precisa fazer para aproximar Q de Keck? Eu tenho um número que é 0,075, que tem que crescer, aumentar, até chegar em 0,17. Como é que eu posso mudar 0,075 de maneira que ele vá aumentando, 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 para chegar em 0,17? Bem, 0,075 é a concentração de 2-fosfoglicerato sobre a concentração de 3-fosfoglicerato. Então como é que eu tenho que fazer para aumentar esse valor? Eu tenho que aumentar o numerador e diminuir o denominador. Aumentando o numerador, diminuindo o denominador, eu faço esse valor de Q aumentar. E preste atenção nisso. A conclusão, comparando o valor de Q ao valor de Keck, concluindo que o valor de Q, por ser menor do que o valor de Keck, o valor de Q tende a aumentar, eu chego à seguinte conclusão. A concentração do numerador, ou seja, do 2-fosfoglicerato, tem que aumentar. A concentração do denominador, 3-fosfoglicerato, tem que diminuir. Acontecendo isso, o valor da razão cresce. Ela se aproxima de 0,17. Agora, quando a gente diz assim, a concentração de 2-fosfoglicerato tem que aumentar e a de 3-fosfoglicerato tem que diminuir, o que na verdade você está dizendo que vai acontecer? 3-fosfoglicerato vai virar 2-fosfoglicerato. A substância 3-fosfoglicerato vai diminuir de concentração porque vai se transformar em 2-fosfoglicerato. A concentração do que você escreveu do lado esquerdo tende a diminuir de concentração, a concentração do que você escreveu do lado direito tende a aumentar de concentração. Esse valor inicial de 2-fosfoglicerato igual a 1,5 milimolar vai tender a ele se elevar. E esse valor inicial de 3-fosfoglicerato, que inicialmente era 20 milimolar, vai tender a diminuir. O que você escreveu do lado esquerdo tende a diminuir de concentração. O que você escreveu do lado direito tende a aumentar de concentração. A transformação de 2-fosfoglicerato, a produção de 2-fosfoglicerato, usando como reagente o 3-fosfoglicerato. Essa é a transformação espontânea. Você escreveu a reação assim. Isso aqui você chamou de reagente. E de fato é reagente, porque ele vai diminuir de concentração quando o sistema se aproximar do equilíbrio. O que você escreveu do lado direito, que você chama de produto, de fato é produto, porque ele vai ser produzido e a tendência dele é aumentar de concentração. Só assim o sistema vai se aproximar do equilíbrio. Comparando Q e Keck, você descobriu qual é a transformação espontânea, qual é a transformação exergônica. Essa proposta de transformação escrita desse jeito e com esses valores de concentração iniciais, essa proposta de transformação tem um ΔG menor do que zero. Essa proposta de transformação, considerando essas concentrações iniciais, ela é uma proposta exergônica, é possível, é permitida. Essa proposta de transformação, a concentração de 3-fosfoglicerato diminuir e a concentração de 2-fosfoglicerato aumentar partindo desses valores iniciais, isso é o que aproxima o sistema do equilíbrio químico. Ok? Então, esse tipo de exercício é fundamental que vocês consigam reproduzir. Dada a constante de equilíbrio, escrita a proposta de transformação, dado valores de concentração inicial dos participantes, vocês precisam deduzir, concluir, chegar a essa resposta. A proposta de transformação é espontânea? É exergônica? O que de fato tem de aumentar de concentração e o que tem que diminuir de concentração para que o sistema se aproxime do equilíbrio partindo dessas condições iniciais? Isso é indispensável que vocês consigam responder. Ok? Isso é a essência. Essa busca pelo equilíbrio, essa mudança de concentrações buscando o equilíbrio, é a essência e está presente em todo sistema que muda de composição. Certo? Então agora, no próximo vídeo, eu vou usar a mesma proposta de transformação escrita desse jeito, ou seja, o Keck se mantém, mas eu vou mexer nesses valores de concentração inicial. Eu vou escolher arbitrariamente outros valores. E a gente vai concluir ou não. Ou seja, nós vamos concluir a reação nessas outras condições iniciais. Será espontânea ou não? Será exergônica ou endergônica? Próximo vídeo.